Célio, o momento que está acontecendo, eu queria que você falasse, assunto na cidade, por toda parte, a questão da eleição do sindicato. Sabemos que houve um transtorno, que teve que parar a eleição, que já estava praticamente no meio. O que é que você explica como aconteceu todo esse processo de eleição? Primeiramente, Tarcísio, eu quero aqui agradecer a oportunidade que tenho, mas eu quero iniciar justificando que o sindicato sério, aquele que trabalha, hoje o Sindicato dos Rodoviários, temos as melhores conquistas nos acordos, nas convenções coletivas de trabalho. Eu desafio qualquer um a vir aqui comparar conosco os acordos e convenções coletivas de trabalho em outros setores, em outros segmentos, para ver quem é que tem as melhores conquistas. Isso trata-se de uma corrente sindical que, em busca de poder, por causa, infelizmente, não sei se a regulamentação das centrais sindicais foi benéfica, porque há uma guerra muito grande por algumas correntes sindicais tentando buscar sindicatos, e um sindicato como o Sindicato dos Rodoviários é motivo de inveja, de atenção de qualquer corrente sindical, porque atrai inclusive mais recursos para o caixa das centrais. E tem uma corrente sindical, que essa corrente sindical quer pegar os sindicatos rodoviários a qualquer preço, e para isso se aliou a um monte de coisa, a um monte de gente para poder pegar isso. E tem inclusive empresários, alguns empresários que estão interessados em dividir os sindicatos rodoviários. O que você acha que está acontecendo? Essa frente que está aí com os empresários, você está dizendo, eles... por que isso? O sindicato tem prestado um excelente trabalho para o trabalhador e eles estão se sentindo prejudicados, esses empresários? Sim, eu não tenho dúvida. O ano passado nós fizemos uma greve aqui em Uberlândia, com a chegada das novas empresas, Turilessa, Sorriso, de Minas, São Miguel. Eles chegaram aqui me propondo um desmonte da nossa convenção coletiva de trabalho, sobretudo a questão da jornada de trabalho, que a nossa jornada aqui, a dupla pegada, a tão falada dupla pegada, que foi motivo de greve o ano passado, você recorda disso, eu estive aqui na TV Cidadania, eles não conseguiram desmontar, eles tentaram, mas não conseguiram desmontar a questão da dupla pegada, a compensação de horas, e o salário do cobrador nosso hoje, que é 60% do valor do motorista, é um salário também um dos maiores do estado por causa disso, né? E isso está preocupando os empresários, e eles têm todo interesse em desmontar essa convenção, esse acordo. E como eles viram que o sindicato é forte, eles sentiram isso no primeiro ano de negociação aqui em Uberlândia, eles adotaram uma outra estratégia, que foi de tentar dividir o sindicato, fragilizar o sindicato. Para isso, só para o telespectador entender, quando foi feita a licitação, porque são duas empresas novas de transporte coletivo, eles não sabiam da maneira que era conduzido os trabalhadores aqui da cidade de Uberlândia? Eles sabiam, eles são um empresário inteligente, ele não entra em um barco furado, ele entra e depois ele vê o que acontece. Se ele achar a cerca fraca, ele sai e arrebenta ela e ele... A licitação quer ganhar de qualquer preço. Exato. Mas ele ganha, depois ele vai trabalho... adequar para tentar sobreviver. E geralmente as adequações passam primeiramente na redução de custo com mão de obra, com os benefícios, e foi essa a tentativa deles no primeiro ano de negociação e dentro da entidade sindical. Nós temos ali, foi feito um estatuto, né? Aprovado em assembleia. Tem algumas coisas que algumas pessoas criticam, promotores, às vezes, que precisam ser adequado, e a gente concorda plenamente. Com o tempo, passar do tempo, as coisas vão modernizando e a gente precisa também... E o estatuto é de acordo com o Código Civil? O estatuto é de acordo com o Código Civil, tudo certinho, mas a origem principal desta oposição é que tinha um grupo que estava dentro do sindicato, fazendo coisas erradas. Inclusive, graças a Deus, nós estamos conseguindo agora que muitos trabalhadores que estavam lá na suposta chapa 2 desistam,
depois que nós mostramos através de um boletim quem eram as pessoas, quem são as pessoas e o motivo que fez com que eles tivessem que sair do nosso meio. Na hora que nós mostramos isso, que tem processo, isso é coisa que está na justiça, tem as denúncias que fizemos no boletim, são visíveis a qualquer trabalhador da base onde estava às vezes aquele elemento. Na hora que nós mostramos isso, nós convencemos, porque quem fala a verdade acaba convencendo. Os trabalhadores sérios que estavam na outra chapa desistiram, estão desistindo. Toda hora chega lá no sindicato uma carta de desistência da chapa, suposta chapa 2. Então, e vai desistir mais, eu não tenho dúvida disso. Mas há um grande interesse em fazer com que tenha uma outra chapa e que eles manipulem essa eleição de tal forma que essa diretoria que construiu esses direitos que nós temos até hoje, saia fora do sindicato. Eles querem fazer isso, né? Mas eu quero aqui mandar um recado que eles não terão sucesso. Porque o que eu vi ontem, a demonstração de carinho, apoio ali na hora da votação foi muito grande. Pode abrir as urnas, que está suspensa a votação, o juiz determinou, nós vamos cumprir a ordem judicial, né? Nós somos cumpridores da lei, vamos cumprir sim. Publicamos no jornal oficial aqui da nossa região. Oficial, nós consultamos primeiramente o jornal, tem o ofício onde o jornal me respondeu, que circulava em toda a base nossa, inclusive, até para reforçar isso, entramos com um dissídio coletivo e que o tribunal acatou o nosso dissídio coletivo. Os empresários questionou o edital, o tribunal acatou num dissídio coletivo anterior. Mas para esse veio um juiz e resolveu mandar cancelar, porque o jornal era um jornal de pequena circulação. Determinou que a gente cancelasse a eleição, publicasse novamente e estendesse o prazo, que o nosso estatuto fala em um prazo de 3 dias, mais 3 dias apenas para depositar a chapa, que quando você quer montar ou participar de uma eleição, você tem que construir o processo, né? Mas tem 3 dias de acordo com o estatuto para você ir lá e depositar a chapa. O juiz determinou que a gente estendesse isso por 15 dias. Fere o princípio estatutário, mas nós resolvemos. 3 dias. O estatuto fala em 3, mas o juiz determinou 15. O que nós fizemos? Publicamos no jornal Estado de Minas, que é o jornal de maior circulação do estado. E também no próprio edital já falou que era dia 29 saiu o edital, no dia 30 começou a contar o prazo, e no dia 14 venceria o prazo. Como venceu o prazo. Deu dia 14, só tinha uma chapa registrada, não apareceu a outra. E a gente deu publicidade. Fui lá no juiz, no dia que saiu o edital, excelência, estou aqui, cumprindo a ordem, o edital foi publicado, juntamos no processo, tudo direitinho, para não ter confusão. Aí, chegou o dia 14, 17 horas, só tinha uma chapa registrada. Fechou a ata, pegou as testemunhas que ali estavam. Quando foi no dia 15, um dia após, chegou um grupo lá exatamente para tentar tumultuar, porque eles não tinham chapa coisa nenhuma, né? Então eles atribuem a nós, às vezes, que não somos democráticos, mas de forma nenhuma. A democracia, os prazos, tudo prevaleceu. Eles é que não tiveram competência para poder registrar a chapa em tempo hábil, não tinha pessoa suficiente para isso. Chegaram no sindicato, nós avisamos, olha, o prazo venceu, de acordo com o pedido de vocês e de acordo com o que o juiz estabeleceu, já venceu o prazo. Eles foram novamente ao juiz reclamar que o sindicato havia recusado receber a chapa, mas recusou mesmo, eu nem poderia fazer diferente, porque se eu fizer diferente, eu posso ser, inclusive, responsabilizado, eu tenho que cumprir o estatuto, tenho que cumprir a ordem judicial. Nem a favor deles, nem a meu favor eu poderia usar, um tempo depois do prazo estabelecido. Mas eles foram no juiz, aí que eu comecei a perceber que não estava tendo imparcialidade. Foram no juiz, o juiz determinou que eu recebesse a chapa. Recebi a chapa, depois do prazo estabelecido pelo próprio juiz. Isso você cumpriu uma ordem judicial. Exato. Recebi de novo a chapa, mesmo o juiz tendo determinado após o prazo estabelecido por ele, recebi a chapa. Aí na hora que recebe, a gente pega ali, mas tem o estatuto, aí eu volto para o estatuto, né? Cumpro aquilo que o juiz determinou, o que não determinou,
eu venho onde eu tenho que ir, para o estatuto. Voltei para o estatuto e fui verificar quem é que eles haviam apresentado dentro da chapa. Tinha muitos companheiros que eram sócios, mas outros não eram. E aí sim, tem os prazos de impugnação de nomes, né? Então veio alguns companheiros e impugnaram os nomes que não preenchiam os requisitos. E esses requisitos é que não é Tem que filiado ser mais sócio, ao sindicato, não é está com a filiado. contribuição em dia, vários outros. Exato, ele tem que estar em dia. O estatuto fala o seguinte: você, para votar e ser votado, você tem que estar quites com os cofres da entidade, tem que pagar suas mensalidades, tem que defender a instituição, tal. Tem os critérios para votar e ser votado. Então, alguns... Esse é estatutário ou regimento interno? É estatuto. Então, alguns nomes não preenchiam esses requisitos. Nós fomos lá no juiz novamente. Excelência, aqui estão os nomes que preenche, mas tem alguns aqui que não preenche, não são sócios, tal. O juiz mandou de novo que eu recebesse toda essa turma. Recebemos. Teve uma outra ordem judicial que eu tinha que pegar aqueles que não preenchem os requisitos. Pegamos. E aí eu vi que havia uma grande tendência em desmontar o nosso sindicato. Eu estava vendo que tem uma força-tarefa para poder desmontar o nosso sindicato. E eu não tenho dúvida que é por causa das conquistas que nós temos. Todas as conquistas, os acordos, convenções. Nós adotamos a outra estratégia, que foi de divulgar, mostrar quem eram as pessoas que estavam por trás e qual o verdadeiro interesse dessas pessoas. Colocamos número de processo, que está sobre as costas de alguns, o que cada um praticou durante o período que estava dentro do sindicato. Não existe ficha limpa, no caso do sindicato, não prevalece para tudo hoje? Pois é, e o estatuto inclusive prevê isso, a legislação prevê isso, né? Então, nós apresentamos isso para a categoria. Falei, vamos lá correr para esses companheiros que estão enganados, iludidos, lá junto com eles, que eles são bons de papo. Se não tiver muito cuidado, eles são capazes de enganar mesmo. Mas graças a Deus que nós temos o poder de convencimento pelas nossas ações e pela verdade que a gente sempre fala. Então, na hora que nós apresentamos isso, eles viram que era verdade. Podia checar ali que ia haver número de processo, tudo certinho, e a tramitação, a situação de cada processo. Eles viram que era verdade e começaram a ir no sindicato, e hoje, inclusive, pela manhã, a revolta foi até maior, né? Mais 2 foram lá hoje desistir da outra chapa. Nós comunicamos ao juiz, excelência, está aqui agora, desistência. Os trabalhadores é que não querem mais, porque nós conseguimos convencê-los de que o grupo realmente é um grupo que não merece que o trabalhador de bem esteja próximo dele. E aí está aqui a desistência. Portanto, a chapa está incompleta. Comunicamos isso às 8 horas da noite, que foi a hora que chegaram as desistências no sindicato, a última desistência por volta de 19 horas de anteontem. Isso foi no dia 28. No dia 28, exato. Levamos lá, 8 horas da noite. Está aqui, desistência, a chapa está incompleta e o artigo do Estatuto da entidade fala que a chapa tem que ser completa. Assim como a minha qualquer uma outra tem que ser. A regra não pode ser diferente para ninguém, né? Mas, para nossa surpresa, chegou ontem a ordem judicial novamente, falando que eu tinha que encerrar, parar a eleição. Isso no processo já acontecendo a eleição no já final acontecendo, do dia. No dia de ontem, era 2 dias a eleição, hoje ia cumprir tabela. Agora a ordem está aí, nós vamos cumprir, tem que cumprir, mas nós vamos fazer o processo normal, inclusive denúncia ao Conselho Nacional de Justiça e também ao Conselho Nacional do Ministério Público, porque está tendo coisas esquisitas aí, está acontecendo coisas muito esquisitas que eu nunca vi na minha vida. Olha que eu estou no movimento sindical, militando no movimento sindical, está aqui conosco a nova central sindical, está conosco a Força Sindical Nacional, a nova Central Sindical Nacional, a CTB, outras centrais, vários outros sindicatos. Eles falaram, Célio, isso nós nunca vimos na vida, já participamos de muitos eventos, muitas eleições, de processos jurídicos, ações e ações, mas o que está acontecendo em Uberlândia nós nunca vimos na nossa vida, e eu estou transferindo essa responsabilidade
Agora, para que as centrais sindicais comprem essa briga a nível nacional, porque é um negócio grandioso que está se montando em Uberlândia, eu sou muito pequeno para enfrentar isso.